Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Visão Parlamentar. A ideia aqui é a gente conhecer o que pensam e que fazem os deputados estaduais mineiros. A nossa entrevista é com o deputado Zé Guilherme, do PP, eleito para o segundo mandato e agora presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que já no começo dessa legislatura vai analisar uma série de projetos de lei que impactam as finanças do Estado. Também falaremos do trabalho do deputado na defesa de políticas voltadas a pacientes com doenças raras. Deputado, muito obrigada pela presença. Obrigada. Deputado, o senhor tem um bom alinhamento com o governador Zema. O partido do senhor faz parte da base de apoio do governador aqui na Assembleia. O senhor pode explicar para a gente como é que foi essa escolha do seu nome para presidir a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária? Uma comissão muito importante, né, para o governo nesse caso. Sim, com certeza, né? Primeiro, uma alegria estar aqui, né, conversando, dialogando com o nosso público mineiro. E o Progressistas, que é o meu partido, ele é o partido que foi da maior base da eleição do governador Romeu Zema, né? Sim. Hoje no bloco do governo temos o PSD, que é um partido maior, mas na eleição do governador o Progressista foi o partido de maior número de eleitos. Nós elegemos 6 deputados e agregamos agora mais um deputado, o deputado Enes, que se filiou ao Progressista. Então o Progressistas hoje tem 7 deputados filiados na casa. Então é natural que o progressista tenha uma participação importante dentro das comissões na Assembleia e ele é base do governo. Na legislatura passada eu já era base, eu fui líder do bloco de governo e a gente caminha com o governador Romeu Zema. E eu falo muito que nós temos que ter uma visão muito atenta no que vai ser nesse segundo mandato, visto que a população mineira aprovou o governador Romeu Zema, tanto que ele foi eleito em primeiro turno. Então nós temos que implementar essas políticas públicas que possam transformar a vida do mineiro. Esse é o nosso papel, né? Porque aqui na Assembleia nós representamos o povo de Minas Gerais. Temos que ter uma responsabilidade grande e estar atento para o que vai impactar na vida do mineiro. Ainda falando sobre a escolha dos deputados que vão estar à frente da Comissão de Fiscalização Financeira, a gente tem como vice o deputado Rafael Martins, do PSD, e temos 2 deputados do PT, que é a oposição ao governo Zema, que é o deputado Ulisses Gomes e o deputado Luizinho. Como é que foi a escolha deles e como que vai ser o trabalho de vocês dentro da comissão? A escolha das comissões ele é um processo que tem um tipo de uma matemática dentro da casa, né? Pelas bancadas, pelos blocos que são constituídos e pelo bloco da oposição tinha 2 vagas e que foram escolhidos o deputado Ulisses, que é um deputado de muita experiência, né? E o deputado Luizinho, que chega no seu primeiro mandato. Então eles têm o viés da oposição. Óbvio que vão defender as ideias da oposição, mas eu acho que aqui será de um altíssimo nível esse debate. É importante que nessa legislatura os temas venham à mesa e que os deputados possam debater as ideias e no nosso processo a democracia é a vontade da maioria. Então que se discuta, que se debata, que se façam emendas aos projetos, mas que seja natural que a maioria vença e que a gente caminhe no processo legislativo dentro da casa. Então vamos falar de um projeto que não teve a oportunidade de entrar em pauta na legislatura passada, que foi a adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal, uma opção do Estado à dívida que ele tem com a União, que ultrapassa 170 bilhões de reais. Essa adesão traz uma série de contrapartidas que o Estado tem que cumprir, aí vem privatizações, algumas limitações em relação aos servidores públicos, pelo menos na ideia original que foi passada pelo governo na legislatura passada. Agora, esse regime de recuperação fiscal está sendo tratado agora com o presidente Lula e não mais com o presidente Bolsonaro. Mudou alguma coisa, deputado, nesse projeto que chega, principalmente já para análise da Comissão de Fiscalização Financeira? Ele evoluiu muito daquele projeto que entrou na casa em 2019 e que não foi pautado e ele não veio para o debate. De lá para cá, se passaram muitos anos
E claro que houve adequações e houve uma melhora nesse escopo do projeto, né? Eu acho que é muito importante para Minas Gerais, visto a elevada dívida que o Estado tem. Nós precisamos de racionalizar essa dívida. Nós precisamos que o Estado possa fazer investimentos, porque o Estado não tem capacidade de fazer investimento. Então é preciso que esse debate seja enfrentado aqui dentro da casa, né? Ele seja pautado, seja enfrentado, seja debatido e pode ser corrigido. É para isso que existem as emendas dos parlamentares na correção do processo legislativo. Então, o importante é que nós pautemos o assunto, que ele venha a debate e a Assembleia, ela representa todos os segmentos da sociedade mineira. Então, todos os segmentos da sociedade mineira terão a oportunidade de se manifestar. E aí, as correções naturais, e acredito que sim, ele virá a debate e nós podemos chegar a um denominador comum para a resolução de um processo e de um PL tão importante para o Estado de Minas Gerais. É por isso que o governador resolveu colocar o regime de recuperação fiscal em pauta, ao invés de assumir a decisão judicial que lhe permitiu aderir ao regime sem o aval da Assembleia? Isso, foram esses os motivos? O governador é importante que tenha o aval da Assembleia, né? Ele hoje está amparado por uma liminar em que ele pode prosseguir com o processo do regime de recuperação fiscal, mas ele quer que esse debate venha à casa. Exatamente por isso, para que toda a população, primeiro, compreenda de uma forma clara o que é esse projeto, o que é essa recuperação fiscal, de que forma que ela impacta na vida do mineiro, né? Não só do servidor público, mas todo cidadão mineiro, porque na realidade somos quase 22 milhões de mineiros. Então nós temos que olhar para todo o segmento da sociedade mineira. Vamos olhar o funcionário público, vamos olhar todas as outras classes da sociedade mineira e ver o que é melhor. E tenho certeza absoluta que o amadurecimento da Assembleia, nós vamos debater e vamos escolher o que é melhor para Minas Gerais, de uma forma geral. Pois é, o regime de recuperação fiscal, como eu tinha falado inicialmente, propõe algumas contrapartidas. Uma delas é a privatização de empresas estatais. O deputado professor Cleiton, do PV, tem um projeto de lei aqui na casa que propõe a federalização da CEMIG e também da CODEMIG, que são duas empresas estatais, e em contrapartida o governo federal, segundo o projeto, eliminaria uma parte da dívida de Minas, né? O que o senhor acha desse projeto? É uma alternativa viável, não é? A gente tem que debater, mas aí já é uma alternativa, né? Sim. Então, é isso mesmo. Eu acho que esses projetos importantes, eles precisam de ser pautados para que nós possamos discutir e enxergar o que é melhor para Minas Gerais. O fato é o seguinte, nós temos que defender o cidadão mineiro. Não pode o cidadão mineiro ter problemas igual ele está tendo com a Copasa. A gente tem visto aí pela imprensa, tem contas de água que eram R$200. No último mês pulou para 1.300, 1.400. A coisa não está funcionando, né? E a prestação de serviço é muito ruim. A CEMIG ficou sucateada. O governador Romeu Zema tem um plano de investimento de 22 bilhões de reais para a CEMIG, mas ela continua com um problema. Aquele agricultor lá na ponta, ele não consegue mudar a voltagem dele para que ele possa fazer as máquinas deles funcionarem no campo, porque a CEMIG não consegue entregar energia. Então, isso impacta direto na vida de todos nós. Essas correções que são necessárias que sejam feitas. Nós temos que achar o melhor caminho para o povo de Minas Gerais. A melhor maneira é debatendo, é entendendo e é compreendendo como que esses projetos vão funcionar na prática. Tá certo. O senhor participou da CPI da CEMIG, né? A gente está falando da CEMIG, sim, que apurou irregularidades na empresa na legislatura passada e que, como resultado, acabou responsabilizando alguns diretores, né? Da empresa em função de algumas irregularidades. Eu pergunto para o senhor sobre a questão da privatização. Há clima para privatizar empresas estatais nessa legislatura? O que o senhor imagina que pode acontecer e se essa discussão vai conseguir chegar ao parlamento? Olha, que a discussão vai chegar, eu tenho certeza que sim. A discussão virá ao parlamento. É claro que de todas essas empresas, CODEMIG, Copasa e CEMIG, eu acho que a mais sensível é a CEMIG, a mais sensível, que vai ter um debate muito maior. Mas que vão chegar, esses assuntos vão chegar, e desde o primeiro momento, o governo Zema sempre disse que é a favor das privatizações.
Claro que precisa do debate dentro da Assembleia de Minas Gerais, né? Mas que esses assuntos vão chegar sim com toda certeza, e aí vai depender do clima do debate. Para mim, o mais sensível é a CEMIG, mas tenho certeza absoluta que também chegará dentro dessa casa o projeto de privatização da CEMIG, com certeza absoluta. Pois é, muitas pessoas que são contra a privatização, muitos deputados da oposição e muitas pessoas da sociedade são contra porque imaginam que uma empresa particular não vai oferecer o serviço ao cidadão que não pague, ao cidadão que pague menos e que não há interesse econômico da empresa, né? O que o senhor tem de resposta para uma pessoa que pensa assim, dessa forma, sobre uma privatização de empresa estatal? É só a Assembleia tomar o devido cuidado de proteger essas pessoas nesse processo, né? Colocar salvaguardas defendendo aquele que não pode pagar uma tarifa, né? Na privatização isso tem que estar lá constando que não poderá ser cobrado. Então, cabe, na hora de se organizar essa privatização, nós criarmos mecanismos de proteção. Óbvio que temos que ter proteção, mas do jeito que a CEMIG está hoje também, que é do governo, é uma empresa estatal, só que ela não presta o serviço que ela foi criada. Hoje a dificuldade é muito grande. Eu tive, no final do ano passado, andando pelo sul de Minas, e deparei com um problema que é diversas empresas de Minas Gerais. A cidade não pôde acolher uma grande empresa do ramo de medicamentos, porque a CEMIG não tinha capacidade de instalar a energia para que aquela fábrica se instalasse no sul de Minas, perto de Pouso Alegre. Já existe uma grande fábrica de remédios e a empresa que iria chegar iria fabricar as embalagens. E não pôde. Ela foi para São Paulo, que pena, que é perto, pois é, deixou de gerar emprego, deixou de gerar tributo. Por quê? A CEMIG pediu 4 anos de prazo para conseguir instalar esse equipamento necessário. Então, quando se não presta esse serviço, quando se não tem essa capacidade de fazer o que é necessário, então é preciso que nós tomemos alguma providência. Porque é aquilo que eu disse no início, aí volta a impactar diretamente na vida do mineiro, não é? Então se impacta na vida do mineiro, que é uma geração de emprego, uma geração de renda, uma melhoria de qualidade daquela cidade, a gente precisa de ter um olhar mais amplo sobre tudo isso que está acontecendo. Tem outro projeto também que já está sendo comentado pelos deputados, que é a reforma administrativa. O que seria essa reforma administrativa proposta pelo governo Zema? É também uma adequação, né? Nós todos sabemos e temos a clareza de que o Estado é muito pesado, né? O Estado é muito moroso, ele é muito lento. Então, a reforma administrativa, ela visa dar maior agilidade ao Estado, desburocratizar muitas ações que o Estado tem, para que o Estado seja mais dinâmico e que ele dê uma resposta que o cidadão necessita. Porque os impostos, eles são justos, mas tem que ter contrapartida. E nós não temos essa contrapartida. Então, o Estado tem que ser mais ágil, ele tem que funcionar de uma maneira melhor. E, através de uma reforma administrativa, o que se procura é agilizar todo esse serviço que o Estado presta para o cidadão. Um exemplo claro, o Detran, em Minas Gerais, um dos poucos estados no Brasil que o Detran está dentro da Polícia Civil. Não é função da polícia cuidar disso, né? Então, é preciso agilizar e melhorar muito a prestação de serviço do Estado para o cidadão mineiro. É mais uma parte administrativa mesmo, Exatamente. né? A questão do Detran. Olha só, a expectativa também dessa reforma seria elevar o status de secretaria ao escritório que hoje existe em Brasília e que o filho do senhor, o ex-deputado federal Marcelo Aro, seria a pessoa que vai fazer o elo entre o governador Zema e os deputados federais e os senadores e até com o presidente Lula, né? É a pessoa que vai fazer esse trabalho todo muito importante para o Estado. O que o senhor acha disso? Já está decidido? Em que pé que está isso? Ele já trabalha no governo prestando um trabalho voluntário. Ele já foi nomeado pelo governador Romeu Zema e realmente ele irá cuidar de uma interlocução junto com os poderes, junto com toda Brasília. Como ele é um ex-deputado, ele sempre foi líder em Brasília, ele tem uma interlocução melhor. E para trazer esse viés mais político também, né, do Partido Novo, que não é um partido que tem um viés muito político. Então, seria essa peça com um viés político para tratar com políticos, para facilitar o diálogo do nosso Estado com Brasília, com as instituições, né? E
essa experiência política que o Marcelo carrega com ele, que seria muito importante para o governo do estado de Minas Gerais, e tenho certeza que irá desempenhar muito bem o papel dele. Ele tem essa característica de conversar, de dialogar, ele tem essa característica? É a principal característica dele. Apesar de ser pai, né? Mas o Marcelo sempre foi um líder nato, por onde passou, desde criança, por onde ele transitou, foi um líder nato. O Marcelo, aos 28 anos, liderou o maior bloco da Câmara Federal. Ele foi líder de 181 deputados, muito jovem ainda. Então ele tem essa capacidade e tem um conhecimento com as principais lideranças do nosso país. Isso é muito importante para que o diálogo flua, né? Então ele tem essa capacidade de dialogar e de saber representar bem. Ele é o presidente do Progressistas em Minas Gerais. Foi líder dentro da Câmara Federal. Então eu acho que é de suma importância essa experiência adquirida, apesar de ser muito jovem. O Marcelo tem 35 anos, mas ele tem 10 anos de Câmara Federal. Então é muito tempo e uma bagagem sempre participando dos grandes debates. Ele foi o relator de vários projetos muito importantes, né? No ano passado mesmo, na pandemia, ele relatou vários projetos de suma importância. Então ele tem essa capacidade e a experiência necessária para que faça esse elo entre Minas Gerais e Brasília. E é a função principal que ele vai desempenhar para o governador Romeu Zema. A gente deseja boa sorte para Obrigado. ele. Deputado, o senhor é defensor de políticas públicas ligadas à defesa dos pacientes com doenças raras, políticas públicas adequadas a esse público que muitas pessoas desconhecem, né? Até por motivos pessoais. Sim. O senhor também subiu à tribuna no dia 28 de fevereiro, que foi o Dia Mundial de Combate às Doenças Raras. O senhor também pediu, né, para que a Assembleia fosse iluminada. A gente tem até umas imagens aqui da Assembleia iluminada com as cores referentes a essa causa. Por que o senhor tem essa preocupação? Pode contar para a gente? Sim, posso sim, com certeza absoluta. Eu sou avô de 8 netos já. Eu tenho 2 filhos só, jovens, o Marcelo de 35 anos e o Adriano de 40 anos. Cada um é pai de 4 filhos. Só filhos homens que o senhor tem? Só filhos homens. E sou avô de 8 netos. Aí 5 netas e 3 netos. Ah, né? Então vieram as meninas aí Sim, para... as meninas. Aí são a maioria. Para alegrar. Aí são a maioria. E a minha filha mais velha, a filha do Marcelo, a Maria, ela tem uma doença rara, chama Cornélia de Lange. E ela tem um grau muito alto da doença, sabe? Ela tem um retardo, ela tem atrofia nos membros delas. Então, quando uma família recebe uma pessoa que é especial, e eu falo especial mesmo, porque a especial da nossa família é a Maria, a gente tem uma visão diferente. E hoje, eu sou um homem público, o Marcelo é um homem público também, nós temos a obrigação de falar em nome dessas pessoas, porque elas não têm visibilidade, a dificuldade é muito grande. Tem um dado que é muito impactante. 25% dos brasileiros, olha o número que eu estou dizendo, hein? 1/4 dos brasileiros tem algum tipo de deficiência ou uma doença rara. Olha que número grande que é. E as políticas públicas voltadas são terríveis. Não acompanham, né? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. É muito sofrido. A gente que tem contato com essa realidade, um dado muito cruel, eu falo que é cruel esse dado, 80% das famílias brasileiras que tem uma pessoa com doença rara ou com deficiência, o homem abandona a família e só a mulher cuida da família. Ela tem que trabalhar, ela tem que manter a família e ela tem que cuidar dessa pessoa com deficiência. É um dado estarrecedor. É estarrecedor esse dado. A mulher sabe? É muito forte, né, muito deputada? E a forte. gente está no mês da mulher, não custa nada a gente lembrar isso, né? Isso aí. É de suma importância, sabe? Então, a gente tem que fazer essa defesa com muita veemência, sabe? Com muita veemência. Tem um dado que no início da minha legislatura eu fiquei impressionado. Eu fui procurado por um filho de uma pessoa que tinha uma deficiência e a lei permite que ela tenha um veículo adequado e tem uma isenção de imposto, né? Porque os veículos são muito caros e como ele é adaptado, mais caro ainda. E nós fomos descobrir que a Secretaria de Fazenda de Minas não estava liberando, porque a Secretaria tem que liberar a isenção do imposto. Não estava liberando esses automóveis para as pessoas que precisavam. Sim. E pasme o que eu vou te contar, pasme, é de pasmar. Lá em 2019,
eu descobri o porquê que a secretaria não estava liberando. Porque tinha um funcionário, um burocrata, que não concordava com a lei. Ah, não é possível isso. E ele isso. engavetava. Como que em 2019 a gente ainda depara com uma situação dessa. Por que nós hoje, que somos agentes de polícia, temos que fazer uma defesa muito forte? Um exemplo que eu estou dando para você. Então nós temos que falar, nós temos que debater e temos que dar visibilidade ao que eles mais precisam. A sociedade tem que entender e tem que enxergar essas pessoas que são brasileiros, igual a mim, igual a você, igual a todos nós. Têm direitos. E os direitos deles, nós temos que lutar para que eles sejam assistidos. E em que pé que está o Centro de Referência de Doenças Raras em Minas Gerais? Em 2019, nós descobrimos que tinham 7 centros de referências no Brasil. Minas Gerais não tinha nenhum. Marcelo conseguiu que fosse criado o Centro de Referência em Minas. O Hospital João Paulo II hoje é um hospital de referência em Minas Gerais. E é de muita importância o hospital de referência porque todos os atendimentos lá feitos, o Ministério da Saúde remunera o hospital com a melhoria dos salários dos profissionais, com pesquisa e com atendimento para as pessoas que vão lá procurar. Minas hoje tem e estamos lutando para que sejam também criados em Juiz de Fora, em Uberlândia, em Valadares, para que Minas Gerais toda possa evoluir nesse quesito. Ok. Deputado, o senhor também defende a criação de uma política estadual de fornecimento de medicamento à base do canabidiol, e que é uma substância encontrada na planta cannabis sativa, né? Todo mundo sabe que é maconha. Já tem uma lei em São Paulo garantindo isso. Sim. Em Minas Gerais nós não temos. O que acontece? As pessoas que precisam desse insumo para poder melhorar dores, enfim, eu acho que queria que o senhor comentasse sobre isso também. Acabam optando pela justiça e não conseguem, enfim, em que pé que está? E o senhor, como é que o senhor vai tratar isso agora nessa legislatura? Olha, como também das pessoas com doenças raras é um sofrimento. A cannabis é um ativo importante para uma doença que a maioria das crianças tem, da epilepsia infantil. Eu tenho conhecido de muitos anos o Hernani da Federação, o filho dele, ele chegou a ter 101 convulsões por dia. Uma coisa terrível. Dolorido, sofrido. E o cannabis atenuou de uma forma fantástica esse tratamento dele. Só com um medicamento importado, caríssimo, e ele só conseguia através da justiça. Então, é preciso que os medicamentos colocados e aprovados pela Anvisa são medicamentos, não são experimentos. Medicamentos sejam ofertados às famílias que precisam. Isso não tem nada a ver com liberação da maconha, são nada disso. São medicamentos aprovados pela Anvisa. E que são, a maioria, eles são importados. Então a Anvisa permite que esses medicamentos cheguem. Então o Estado, é obrigação do Estado fornecer para quem precisa, para quem não tem condições de comprar, mas que tem uma família, alguém da família que sofre com essa doença. E o que falta? Isso, falta uma legislação. Falta uma lei que garanta isso. Então, o meu projeto de lei que eu entrei é que permita que o Estado possa oferecer esse medicamento aprovado pela Anvisa de forma gratuita para quem necessita. Claro que com receita médica, né, todo um aparato médico, e que ele possa fornecer, que ele possa fazer chegar na ponta isso. E hoje ele não pode, hoje ele não é ofertado. Então é exatamente baseado no que acontece em São Paulo que esse medicamento possa ser ofertado a quem precisa em Minas Gerais, que o Estado possa ofertar esse medicamento. Deputado, então muito obrigada pela sua participação, pelo senhor ter compartilhado a sua vida profissional e a sua vida pessoal com a gente. Muito obrigada. Obrigado a todos vocês, um forte abraço a todos os mineiros. Ok, a gente conversou então com o deputado Zé Guilherme do PP, que assume a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia nessa legislatura. A você de casa, muito obrigada e até a próxima.